Olá, eu sou Ana Cristina Coda, do canal Money Transformação e Consciência. Hoje eu vou conversar com uma querida amiga, Carol Camucardi, sobre consumo consciente. A Carol, ela é bailarina, trabalhou muitos anos como produtora de moda e hoje ela trabalha com consultoria de imagem, muito baseado em autoconhecimento e consumo consciente. Nós duas esperamos que vocês gostem muito da conversa e que ela possa ser de benefício das pessoas que se identificam com o tema e não sabem por onde começar. O que fazer para ter um consumo mais consciente, principalmente nosso foco hoje vai ser na questão do vestuário e da moda. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Conversa entre amigos com assuntos interessantes. Esse ano é um ano que eu acredito que vai ser muito de um fazer mais consciente. E agora, falando sobre consumo, né? Consumo muito ligado à moda, com uma amiga super querida, Carol Camucardi, que é bailarina, né? Ou foi bailarina, produtora de moda por muito tempo, inclusive de muito filme bacana por aí, e hoje está trabalhando com uma consultoria de imagem, né, uma consultoria de consumo, de imagem, de vestir, de como a gente se apresenta no mundo, eu acho, né, Carol? Você trabalha muito nessa história de como que eu quero me apresentar no mundo e uma das coisas que envolve isso é como eu me visto, certo? Aliás, é uma das coisas que historicamente a gente dá muito valor, né? Muita importância. Mas, de qualquer maneira, fala um pouquinho sobre você, Carol, do trabalho que você está fazendo agora, para o pessoal conhecer. Cris, obrigada pelo convite. A gente bate tanto papo, né? Há tanto tempo e sempre falando de esse vídeo um dia vai sair e chegou aí no comecinho de 2022, né? Essa oportunidade. Então, super obrigada. É um tema que eu comecei esse ano, assim, muito disposta a falar, porque quando chega o verão, festas de final de ano, passado também já estava falando bastante disso, mas esse ano, assim, eu acelerei a 1000, que é uma fase onde o consumo vai absurdamente, né, em todas as áreas. E a questão também dos endividamentos e para os próprios empresários também, né, o quanto eu vendi, o quanto eu não vendi, vamos colocar promoção. Então, assim, eu acho que é o tema-chave de final de ano e começo de ano é consumo, né? É dinheiro. E agora? E as minhas finanças? E tudo que eu ainda preciso, né? Comprar. Então, agora chegou a hora da oportunidade, pós-festas, os preços baixos. E eu me preocupo muito com isso. Porque não só por uma questão interna das pessoas, mas por uma questão externa do planeta que a gente vive. Então, falando da saúde, né, mental, emocional das pessoas que estão por trás de um consumo, mas também falando da saúde dos nossos recursos. Então, sejam eles o recurso vegetal mesmo, mineral, enfim, todos, mas também dos animais. Então, é uma cadeia que se completa. E o meu trabalho, como você falou, eu venho da moda, fui bailarina, trabalhei na moda hardcore, tipo, fashion mesmo, e como jornalista, que é a minha formação, e adoro, né? Mas quando eu me deparei que o setor da moda é o segundo setor que mais polui o meio ambiente, só perde para a indústria petrolífera, eu falei, poxa, eu tenho algo a fazer. Eu não estou aqui só para incitar tendências e fazer com que as pessoas comprem cada vez mais. Eu preciso de arranjar um jeito de... Não sou contra, tem muitas pessoas que vêm me perguntar, mas você não compra, você é contra o consumo? Não sou contra o consumo. Eu sou contra o consumo desenfreado, eu sou contra o consumismo, os ismos, né? Eu sou contra a compulsão, eu sou contra
as pessoas não olharem para elas, para detectarem exatamente o que elas realmente precisam, o que precisa ser comprado e o que faz coerência com a vida delas. Então, é esse o meu trabalho. Então, já em cima disso, né, aquele assunto que a gente sempre esbarra, que é desejo ou necessidade, né? Isso vai para todos os lugares, porque vira uma certa, é como se fosse um vício, né? Uma adição. A gente vê isso, eu percebo isso no meu comportamento, com comida. Eu fui muito consumista quando era bem mais jovenzinha, aquelas coisas que a gente vai para o mercado de trabalho, começa a ganhar nosso dinheirinho e acha que tudo que a gente tem que fazer na vida é comprar coisinha para nós, né? E a gente acaba que fica com essa cultura. Eu acho, acredito que um pouco disso também tenha muito a ver com as restrições da educação, né? Tipo, aquilo que eu queria que meu pai não deu, agora eu posso. Que é uma coisa, é uma questão cultural, uma questão coletiva, não é individual. Assim como alimento associado a amor, né? Pessoas que expressam carinho através, tem gerações aí que expressam amor através de alimento, de comida. Eu não sei, Dar presente, né? Eu não sei te dar amor, eu não sei te pegar, eu não sei te beijar. A gente tem um certo distanciamento, tanto que pessoas que são muito afetivas são consideradas sensíveis, grudentas, né? Aquela coisa que a gente tem vários estereótipos. Então, como é que a gente consegue de verdade saber o que é desejo, o que é querer só porque eu posso, e necessidade, porque eu acho que cada vez mais a gente vai estar falando sobre coisas necessárias, né? Exato, eu acho que essa pandemia veio bastante para isso, né? Para mostrar o que é necessário em todas as áreas, né, da nossa vida. O que realmente necessita e o que está além, né? O que é supérfluo, o que está... coisas desnecessárias, que realmente não foram usadas. Eu acho que a primeira forma de detectar o que é necessidade e desejo é autoconhecimento. Uma pessoa que não se conhece, ela não consegue nem entender quais são as necessidades, né? O que é uma necessidade? Fica tudo muito confuso. Então, eu acho que é um processo que começa com o autoconhecimento, autoconhecimento de tudo, né? Não só um autoconhecimento relacionado à terapia, mas uma verdade consigo mesmo, de se olhar, né? Você deve ter percebido isso na prática com as suas clientes. Muito. Você pode, tipo, dar exemplos de como isso acontece, lidando com as pessoas. A Carol faz um trabalho, né, de imagem, de ajudar as pessoas a montarem o guarda-roupa delas, e muitas vezes também tentando se livrar daquilo, né, dos supérfluos. Então, como é que rola isso na prática, Carol? Então, olha, primeiro que é um trabalho desafiador, né? Porque por si só a moda já é considerada algo superficial, supérfluo, né? Ah, para quê? Para que eu vou comprar? Para que eu vou me apegar tanto à minha imagem? E eu mesmo me questionei, né, nisso. Então, durante anos, enquanto eu trabalhava na indústria hardcore da moda, eu me questionava. Eu tinha essas perguntas internas, mas e até que, depois de muitos anos buscando respostas, né, entendendo e fazendo os meus trabalhos de autoconhecimento, eu entendi uma coisa, que a gente se apresenta ao mundo como uma imagem. Por mais que a gente possa trabalhar a não ficar muito apegada a essa imagem, ela sempre vai existir, né? As roupas, elas são necessárias para nos proteger de insetos, animais e também da temperatura. Então, elas têm uma função, elas exercem uma função. Agora, tudo isso é comunicação. A cor do meu cabelo, o formato do meu cabelo, os acessórios que eu uso, a roupa que eu escolho, eu estou me comunicando. E a questão que eu percebi é, a gente se comunica como a gente é internamente? Ou como a gente está internamente? Porque são duas coisas. Uma coisa a gente quer que os outros nos vejam, né? Ou quer que os outros nos vejam. Ou a gente não faz a menor noção disso e só está seguindo tendência. A gente só está sendo atropelado por
um monte de desejos que não são nossos, de necessidades que a gente cria que não são nossas, e a gente não faz a menor noção. Então, você pode, né, reparar, provavelmente você já fez isso, e quem vai assistir esse vídeo também, quantas coisas nós compramos que depois você olha e você fala, mas para que eu comprei isso? Eu nem gosto dessa estampa. Nossa, onde eu estava com a cabeça de comprar essa cor? Aonde que... E depois que em algum momento lá para frente cai a ficha que você comprou um produto que você sequer usou. E foi nesse ponto que eu entrei com a consultoria de imagem, né? Então, trazendo essa questão do armário, então, quando eu vou fazer uma consultoria do armário, não é simplesmente para olhar quantas roupas bonitas essa pessoa tem, não. É muito mais a fundo. E as pessoas só descobrem isso quando eu já estou dentro da casa delas, ou presencial, nesse momento muito online, né? Desde 2020 eu venho trabalhando muito mais online. Eu ainda não fiz, de fato, nenhuma... Não voltei ainda para o presencial, estava marcado, mas aí veio uma outra onda, opa, vamos segurar um pouquinho. Mas acredito que logo mais vou voltar também ao presencial, e aí o que as pessoas percebem? Que eu estou trabalhando isso. O que é desejo? O que é necessidade? O que está por trás dessa compra? O que está por trás do nosso apego? Então, eu não consigo me desfazer, Carol, dessa roupa, mas eu não uso. O que tem? Quais são esses apegos? E, além de tudo isso, né, essa é a parte que eu estou falando das questões. Mas conta um pouquinho o que normalmente você encontra por trás dessas questões. Porque eu acho que muita gente se identifica. As nossas, né, a forma que a gente vê o mundo, por mais que a gente acredite que somos muito especiais, ela é muito parecida, né? Sim. Então, quais são as questões que normalmente você percebe que tem eu não consigo me desfazer dessa roupa, entendeu? Olha só, uma coisa que eu trabalhei com uma psicanalista que é especializada em compulsão, e eu desenvolvi um trabalho com ela, olhando para o meu consumo, porque eu também era consumista. Já chego para responder sua pergunta, eu vou lá para chegar no hoje. E uma coisa que eu detectei, que lá na infância, nós temos uma fase muito importante, que é a da escolha, né? Então, a criança, que ela teve muita dificuldade na escolha, ela é um adulto que não sabe escolher. Isso para adulto. Então, aquelas coisas que quando ia comprar o pai, a mãe, ou a pessoa que era responsável por aquela criança, falava, escolhe, e a criança não conseguia escolher, ou aquele tutor falava, então leva os dois. Se torna um adulto que na hora da compra fala, esse ou esse, não sei. Leva os dois. Quem? Né? Tem muita gente que vai se reconhecer nisso. Não, e aquela, eu só posso levar um, levo aquele, mas fico pensando no que ficou. Fico pensando no que ficou, fiz uma escolha errada, mas eu vou voltar para comprar, e isso fica martelando na cabeça. Só que uma escolha implica numa renúncia. Toda escolha tem uma renúncia. Então, a questão não é o escolher, a questão é o que eu estou abrindo mão. E se isso não é muito bem trabalhado eu vou chamar de primeira infância, me desculpa, né, eu não sou dessa área, pode não ser a primeira infância, mas na infância, se isso não é adolescência, né, pelo menos. Não é muito bem trabalhado, Cris, depois os terapeutas malham para trabalhar na fase adulta, e nos adultos fica mais difícil, porque nós temos o nosso próprio dinheiro, né? E isso vai para todas as áreas, então eu não sei escolher, e tem muita gente que, por incrível que pareça, eu não sei escolher, isso me causa uma tamanha dor, que então eu prefiro não levar nada. Só que eu não levar nada também é uma escolha. Essa história de renúncia é muito forte, né? Muito. Muito forte. Então, quando eu vou para o armário, são essas questões que a gente vai lidando. Então, trazendo assim, tem um caso de uma cliente minha, eu nunca falo os nomes dos meus clientes, né? Super sigiloso, nem com quem eu estou fazendo consultoria. Às vezes tem algumas clientes que gostam de falar, e elas mesmas vão para a internet e contam. Mas tem a história de uma cliente que, para mim, assim, ficou muito
foi muito forte, que quando eu cheguei no armário dela, tinha tanta coisa, que a minha consultoria é dividida por horas. Eu tive que fazer o dobro, porque uma só não foi suficiente, né? Uma consultoria de várias horas, eu tive que dobrar, então foi assim, como se eu estivesse trabalhando 2 armários. E nada ela usava, era sempre comprado de 2 a 3, por cores diferentes, do mesmo modelo, muita coisa com etiqueta, e ela não entendia aquele comportamento dela. Não caía a ficha. Então, eu fiz o seguinte exercício com ela. Eu pedi para que ela limpasse, é um exercício que eu faço, né, que são dos 3 montes, então, fazer uma varredura no armário, fazendo um monte do que realmente você usa, está em uso, tá rodando. Um outro monte do que você não está usando, porque falta ajuste, então falta barra, ai, caiu o botão, ai, falta isso, falta aquilo, então precisam de pequenos ajustes, ou são roupas que podem se transformar em outras roupas, né? Aí a gente vai descobrindo. Então, às vezes, a cliente tem necessidade de um short, mas ela tem um monte de calça que ela não usa mais. Então, basta cortar uma calça e virar um short, em vez de comprar, né? E tem um outro monte que eu chamo do monte do desapego. E dentro desse monte do desapego, a gente trabalha um monte de coisa. E é muito interessante, porque nesse processo, eu peço primeiro para a cliente fazer sozinha. E aí, eu entro no segundo momento, porque eu quero que ela trabalhe as questões dela, para que depois eu vou, né, pontuar. E aí eu percebo que tem muita coisa. Quando eu entro, o monte do desapego começa a crescer. Porque eu percebo que tem muita coisa que vai para o monte, né, do tipo do armário, que eu uso, que não é bem que está usando. Então, as pessoas se sabotam. Aí tem aquelas que, vou fazer ajuste, não sei o quê, mas que você percebe também que tem algo por ali. E quando você começa a trabalhar isso, você percebe que são questões ligadas, geralmente, a afeto, né? Então, alguém que deu aquela roupa, alguma fase da vida que aquela roupa representa, então, alguma fase muito boa que ela teve usando aquela roupa. Roupas que são números, 2 números menores do que a pessoa, 2, 3 números menores, e a pessoa jura que vai voltar a usar aquela roupa ainda, e aquela calça tá ali. Guarda essa informação que eu quero voltar nela, porque esse é o maior. Eu fiz isso há muito tempo, então eu não posso falar nada. Eu fiz isso uns 10, 20 anos. Gente, eu já vou até falar, assim, quando eu me deparo com isso, eu falo assim, gente, é tortura, né? Você quer se colocar porque não essa desculpa que a gente dá, tá aqui porque eu ainda vou vestir, é a mesma coisa que fazer uma dieta e no seu armário ter um bolo de chocolate. Então, todos os dias você abre e tá olhando o bolo, falando, não posso comer. Fecha o armário. Nossa, eu não posso comer. Então, aquela calça ali, ela tá representando, claro que não é 100% dos casos, né? Mas, de uma certa maneira, o que eu vejo na maioria dos casos, ela tá representando uma negação. Olha como você mudou. Olha como você ainda não é mais nova. Olha como você tá assim. É o chicotinho. Então, a pessoa pega algumas roupas para entrar no momento de vítima e de se sabotar e de se chicotear, porque o corpo dela não é mais assim. E fica explícita essa negação de não aceitar a nova realidade, né? Não. E o mais louco é que, às vezes, quando a pessoa recupera aquela numeração, ela já não gosta mais daquela roupa, óbvio, né? Ela mudou. Então é aquela coisa de fazer atualização mental da imagem, né? A gente fala bastante disso, então assim, atualiza a imagem, porque a gente está mudando. E por que a gente não atualiza a imagem nas nossas vestimentas? Porque a gente muda internamente. E isso não estou querendo dizer de mudar o guarda-roupa inteiro. Mas voltando à história daquela minha cliente. Mas, Carol, eu só consegui liberar algumas coisas que eu tinha muito afeto quando eu consegui externalizar uma atualização de imagem. E eu reparei que eu estava guardando coisas que eram de uma pessoa de 20 anos.
porque eu não estava e não é porque era curto, porque não era nada disso, mas porque não era mais quem eu era, entendeu? Exato. Doido, né? É doido. Essa cliente, Cris, ela fez esse monte sozinha, nesse primeiro momento, do desapego e de coisas que ela não usava, e ela me ligou chorando. Porque ela tinha se dado conta, e eu peço para fazer monte mesmo, não é separar, é fazer monte, para ter a noção de visual mesmo, de você olhar quanta coisa você tem parada. E ela me ligou chorando, porque eu pedi também para que ela fizesse uma conta de quanto custava cada item que ela tinha comprado. E ela me ligou chorando, falando que era o preço de um carro. Eu fiquei chocada. Eu já fazia mais ou menos ideia que era muito, mas eu fiquei chocada. Ela ficou mais chocada ainda. Porque tem também aquela compra que é para preencher buraco e a gente fala, eu mereço. Eu vou comprar isso porque eu mereço. Exato. Né? Eu tô de TPM, eu tô carente, eu mereço uma roupinha. Ah, eu tomei um fora de alguém, eu mereço uma repaginada total. E qualquer coisa é dentro desse eu mereço. Mas aí eu trago uma outra pergunta. Se falta tanto fora, tá faltando dentro. Então, é aquela coisa, é legal. Quanto tempo dura a alegria, a felicidade de uma compra? Existe. E eu fiz isso comigo, porque eu passei por 6 meses sem comprar absolutamente nada, acompanhado com essa psicanalista, que era de compulsão, e com uma outra terapeuta, que fazia somato emocional, para entender no meu corpo quais eram os gatilhos. E eu tive vários gatilhos, porque eu era consumista. Imagina, eu era stylist de uma revista de moda, eu ganhava roupa e produtos que choviam na minha casa. Eu ganhava muita coisa, além de tudo que eu comprava, porque eu sempre tinha que estar com coisa diferente, eu tinha que estar lançando tendência, né? É a minha imagem, né? E essa, você tocou num outro ponto que é bem interessante, né? A gente vive num mundo que parece que o velho fica velho cada vez mais rápido. E a moda, ela entrou há muito tempo atrás, principalmente na questão das coleções, com o que é atual. Como é que a gente faz? Primeiro, atualizando a imagem mental. Quem a gente é internamente, sabe? A hora que a gente consegue entrar em contato com quem a gente é, de fato, precisa ver se isso faz sentido ou não. Da onde está vindo essa informação? Né? Então, o que eu trabalho muito com as minhas clientes é de perceber que tem muita cliente que gosta de coisas mais vintage, que gosta de coisas retrôs ou clássicas. O clássico, gente, é atemporal. Não tem moda para o clássico. O clássico não sai da moda. Inclusive, dentro de vários estilos, tem peças que não saem de moda. Né? E esse negócio tá fora da moda, para quem? Porque se faz parte de como você se expressa, como é que tá fora? Tá fora para quem? Qual é esse mundo que você vive? Né? Então, eu acho que tá caindo, finalmente a gente vai chegar no momento em que o que está fora da moda é ficar ditando essas regras de consumo, de estar na moda. Né? Então, calça tal não se usa mais. Mas espera aí, se faz parte do estilo da pessoa, e o estilo, para mim, não é um estilo do que está escrito aí, sei lá, em regras e manuais de etiqueta. Não. Estilo é a pessoa conseguir expressar quem ela é. Se você expressa quem você é, você tem um estilo. Qual é o seu estilo? É o estilo da Cris. Meu estilo não tem que ter nome. Meu estilo é o estilo da Carol. E isso está mudando o tempo todo. Né? Porque as nossas necessidades internas também estão mudando o tempo todo. Hoje eu tenho uma necessidade de conforto que há 10 anos eu não tinha. A partir do momento que eu sei a minha necessidade de conforto, isso se traduz nas minhas roupas. Né? E assim vai, eternamente. Então, eu acho que a gente dribla isso de novo, se conhecendo.
né? E aí, às vezes, a gente precisa se deparar com esses choques de realidade de, nossa, o quanto eu gastei, o que eu estou fazendo? Para entender que está na hora de mudar. Você acha que tem uma mudança de consumo do pessoal mais jovem? Assim como a gente vê que eles não querem mais saber de carro, né? Eles têm coisas que eles não querem mais. Tem uma mudança de consumo na galerinha mais jovem? Eu acredito que sim, mas eu acho que isso depende ainda de outras coisas. Cultural, sociocultural. Né? Educação também, o que elas veem os pais fazendo. Exato, também. Mas, de uma certa maneira, o pessoal mais jovem que eu tenho contato, eu sinto que já tem esse chip de que eu quero mostrar quem eu sou, né? Lógico que sempre tem um preciso pertencer, que é muito comum, né, do adolescente, mas tem uma necessidade de mostrar quem eu sou. E esse mostrar quem eu sou, eu vejo com muitos bons olhos, porque é um primeiro passo para começar a realmente se conhecer, né? Então, eu percebo que talvez, eu espero, tipo, essa nova geração pare de comprar um pouco fast fashion, né? Porque o fast fashion, ele nasceu, essas lojas de departamento nasceram na década de 60. Então, os nossos pais não foram criados assim, né? E muitos não deram essa educação para a gente. Tipo, eu não tive essa educação do consumismo na minha família. E mesmo assim, me tornei uma consumista. Porque, na verdade, muito dessa questão do consumismo vem na comparação das escolas. Muito disso, dessa história que você fala do pertencer, vem na questão da comparação que se faz, que eles fazem entre eles mesmos, né? Quantos traumas por não ter o tênis X ou a calça Y? A gente viveu isso, eles também, eu não sei, assim, eu realmente estou te perguntando, porque eu não sei se isso ainda existe, sabe? A marca que é a que todo mundo precisa ter, porque isso causa, ao mesmo tempo, uma certa inclusão, um monte de exclusão, né? Opa, sim. Sempre que tem a palavra inclusão, tem exclusão, né? Uma vez eu fiz um curso de moda inclusiva, e aí eu adorei, porque eu cheguei já na primeira aula e falei, olha, eu odeio esse termo, porque se eu preciso olhar para a moda para incluir, eu já estou falando que é excludente. Eu não tenho que excluir ninguém, a gente já tem que fazer uma cabeça diversa. Não tem que pensar do tipo e comunicar, eu te incluo com dó, com a diferença. Falei, obrigado. Se eu fosse essa pessoa, eu ia falar, obrigada pela sua marca, mas eu não ia gostar dessa comunicação. Então, é complicado. E sim, isso tem muito, ainda tem essas marcas que... E eu acho que isso, de uma certa maneira, Cris, sempre vai existir, né? Por isso que eu acho que a questão da consciência. A partir do momento que a pessoa tem a consciência, o consumo consciente, acho que ele vem muito aí. Tudo bem de existirem essas marcas, mas o próprio consumidor também começa a fazer uma pressão para que essas empresas mudem, né? Porque, vamos falar agora do lado das empresas, tem muita gente fazendo coisa legal. Então, não é que a gente vai parar de consumir, né, que as pessoas vão... Porque, do mesmo jeito que é a segunda indústria que mais polui o meio ambiente, você pode imaginar em questão de número de pessoas empregadas nessa indústria. Desde as pessoas que plantam, por exemplo, algodão, né, que estão envolvidas na cadeia de produção inteira, tipo de uma blusinha. É muita gente. Então, a gente está falando aí de milhares e milhares e milhares de pessoas trabalhando com isso, e milhares e milhares e milhares de pessoas que usam desse dinheiro para se sustentar no mundo. Então, milhões de pessoas, né? É muito. Então, assim, eu não sou contra, de forma alguma, né?
Eu acho que quem trabalha com moda são, tipo, e tem uma pequena marca que tá aí, são guerreiros, assim, eu tiro o chapéu, e eu sempre procuro essas pessoas para investir a minha energia, né, o meu dinheiro, se eu vou comprar alguma coisa, eu invisto nessas marcas, porque eu tiro meu Então, chapéu, assim, para quem está fazendo isso, sabe? a gente estava conversando antes, eu comentei com você que eu conheço algumas pessoas que trabalham, que vivem de moda. Então, como a gente estava conversando antes, eu conheço algumas pessoas que trabalham com a moda. E eu imagino que para elas é importante ter as coleções todas vendidas, porque senão não entra faturamento. Como é que tanto o mercado, né, não só o consumidor, como o empresário, o que ele pode fazer? Que não é o mais do mesmo. Lanço coleções, tenho que vender. Né? A gente vê o mercado da moda sofrendo ano após ano, isso é normal, né? Eu também trabalhei numa editora grande, trabalhei perto do mercado de moda, e o impacto no mercado de moda, ele realmente causa bastante prejuízo para muita gente. Como é que a gente faz esse balanço, Carol? Liz, eu tenho observado, assim, tem o ideal, né? Tem o como tá e tem o que dá para fazer. Vamos ser bem claros. Então, quando a gente fala aí de uma cadeia de produção limpa e tudo justo e não sei o quê, eu converso com muitos empresários e eles falam assim, gente, é impossível. Então, assim, realmente, é impossível a gente conseguir ter um produto do começo ao fim, sem impacto ambiental, remuneração social, isso é possível. Agora, sem nenhum impacto, né, é muito, tipo, eu acho que é quase utopia, pelo menos no momento que a gente vive hoje, né? Pode ser que isso mude com a tecnologia, enfim, mas falando do momento de hoje, eu considero que isso é utópico. Então, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada. Né? Então não adianta do tipo, então já que não vai ser perfeito, então eu não faço. Pera, tem sim coisas que eu acho que todas as marcas deveriam pensar. A primeira delas, que ainda é um termo pouquíssimo conhecido no nosso país, é a logística reversa, que é as marcas se responsabilizarem por tudo que elas produzem. Então, a loja fez a blusinha, ela é responsável por essa blusinha. E a logística reversa, aí cada empresa tem que implementar a sua, seria, tá, no momento em que eu não quiser mais essa blusinha, de vez eu jogar ela no lixo, né, ou ela rasgou, enfim, eu não posso doar. Essa marca se responsabiliza por ela. E aí existem políticas de logística reversas incríveis, que eu posso devolver a peça e consigo um desconto, um cupom de desconto para novas compras. Ou tem marca que compra a peça. Tem marca que fala, não, eu recolho e eu dou um fim melhor. Então, ela pode fazer o upcycling, que é pegar essa peça e transformar em uma outra peça. Não é reciclagem, porque o processo da reciclagem tem um impacto ambiental muito grande. Mas o upcycling, que é uma marca, por exemplo, de roupa, né? Ela pega roupas que já não, por exemplo, do consumidor e transforma aquilo em novos produtos, que não necessariamente são roupas, pode ser, por exemplo, um prendedor de cabelo, pode ser uma almofada, não sei. Existem muitas coisas. E tem marcas já fazendo isso. Então, a primeira coisa, se eu tivesse uma marca, seria pensar na logística reversa, porque eu acho que é uma forma de você se comprometer. De Outra, fato, Carol, existe uma lei aprovada há mais de 10 anos, sim, onde todo produto, não só as roupas, o fabricante ele tem que se responsabilizar pelo descarte do que ele coloca. Então, se eu compro esse computador, eu tenho que devolver para ele descartar. Ele tem que dar um fim. Essa lei, ela começou por causa
descarte de produto hospitalar, e daí quando chegou lá foi na Câmara dos Deputados, eles falaram assim, ué, mas por que só produto hospitalar? Porque não tudo. E eles demoraram 10 anos para emplacar a lei que cuidava de tudo, e até hoje, já faz mais uns 10 anos. As né? pessoas sequer sabem o que é As pessoas reversa. sequer sabem, e tem uma lei que, em teoria, obriga as empresas a darem conta de tudo que elas colocam, inclusive material promocional, porque a quantidade de material que se coloca numa feira, num display, em papel, em cartonagem, gente, é uma loucura. Se as pessoas começarem a entender que aquilo que elas colocarem vai voltar, as coisas mudariam muito. Exatamente. Imagina se todas as garrafas de Coca-Cola, sei lá, citando uma marca qualquer, né, mas de refrigerante, pegasse latinhas, garrafas, tudo, todo mundo jogasse dentro da fábrica, o que aconteceria? Viraria. Mas, em teoria, chão, isso, né? Seria obrigação deles recolherem. Então, na Alemanha, parece que isso é informação que eu tenho de 2019, quando eu estava fazendo uma pesquisa a fundo sobre isso. Eles estavam com uma política de logística reversa muito forte, que parece que até acho que 2022 ou 2023, por agora. A empresa que não tivesse de acordo sairia do país. Era assim, tipo, para todas as áreas. E teve, inclusive, reuniões falando disso na ONU, e isso chegou no nosso país, mas, bom, enfim, né? Sem pormenores, continuamos não sabendo o que é logística reversa em 22. Então, acho que, assim, as marcas, elas têm que fazer isso. Roupas de coleções que estão paradas, gente, upcycling. Eu acabei de comprar um biquíni de uma marca local, exatamente assim. É um biquíni, ele é de duas cores, 2 tecidos diferentes, que eram outros biquínis, que não venderam, e eles transformaram. E na tag do biquíni vem isso. Essa sua peça era uma outra peça, eram outras peças de outros que não saíram. Então, assim, tem como fazer, Cris. Tem muita coisa para se fazer, para se reinventar. A questão das coleções, né? Então, aí vamos voltar um pouquinho. Antigamente, não se fazia compra de coleção, né? Comprava por estação. Roupas de verão, roupas de inverno. Eu lembro que era assim quando eu era criança, ou seja, 40, um pouco menos de 40 anos atrás. Há 40 anos, vamos lá, era assim. As pessoas compravam, não tinha essa de comprar toda hora. Por mais que tinha umas lojas de departamento, nessa época não existia coleção alto verão. Oi? Se for assim, então, abaixo tudo isso, porque nem verão a gente tem mais. Não faz o menor sentido, né? Então, coleção pré-primavera, aí tem a da primavera, aí alta primavera, baixa... Gente, é uma loucura de formas de marketing para vender. Não seria muito melhor para uma loja, isso eu tô falando assim, porque eu tô vendo algumas lojas fazendo isso, tá? Não tem mais coleção. Tem roupas que fazem parte do DNA da marca e que são permanentes, porque toda marca sabe que tem algumas peças que elas vendem independente da estação do ano, da temperatura. É de catálogo, né? O famoso está sempre em catálogo. Está sempre em catálogo. Então, toda coleção, aquela marca tem aquela calça. Então, toda marca tem isso, que são as peças carro-chefe. E de tempos em tempos, a marca lança algumas tendências. A questão é o time que isso virou, né? O fast fashion, com essa coisa do tipo, todo mês, toda semana tem novidade. Por quê? A necessidade
que não é necessidade do ser humano interna da novidade. Então, assim, próxima, né? São as nossas redes sociais. A gente quer informações novas, queremos produtos novos também. Então, de novo, Verdade. volta e recalcula a velocidade das coisas. Eu acho que as marcas, elas são importantíssimas para reeducar. Então, os empresários, eles têm um papel muito importante, assim como os consumidores, mas eu diria que, assim, até um plus maior de reeducar, de trazer conceitos novos, né? Eu vi uma outra marca que eu encontrei, também uma marca pequena, local, ela tem esse conceito de fazer, ela tem as peças que são do catálogo e algumas que vêm, de roupas que se transformam. Então, uma mesma roupa você usa de 5 formas diferentes. Ah, dá para tecer todas as roupas assim? Não. Mas essa que ela fez, agora ela está fazendo de tecidos diferentes, cores diferentes, estampas, não sei o que, não para, porque é incrível. Então é isso, eu acho que o consumidor, eu acho que tem consumo para isso, e cada vez, eu acredito que isso é que vai crescer mais. Né? Então, tem como, são diferenciais ainda. Então, quem está na moda e consegue olhar para isso, é um diferencial desses outros fast fashions. Mas é um desafio, né, Cris? Opa! E essa questão do fast fashion que você estava falando, eu até estava quase cortando, né? Eu falei, na verdade, é uma coisa de ansiedade, né? Essa ansiedade que a gente consiga ser preenchido por algo que é externo, seja lá o que for, né? Então, talvez todos nós precisemos, né, tanto consumidores como empresários, a entender essa nossa ansiedade, né? Eu acredito que para os empresários deva ser um pouco mais difícil, porque tem muita conta para pagar, né? Assim sim, como, sim. Como todos nós. Mas o que eu sinto é que a partir de agora, Carol, que é por isso que eu quis conversar com você, o que continuar sendo feito do mesmo jeito e não atualizando o cenário para as necessidades que nós, né, nós temos de fato, aquilo que você comentou, que os recursos do planeta eles vão se extinguindo cada vez mais rápido, né, porque tem um cálculo que se faz todo ano, né, quanto que nós podemos consumir, e esse consumo, cada vez mais a gente acaba com ele mais cedo no ano. A cada ano é mais rápido, que nós já estamos consumindo mais de um planeta, dois planetas e meio. Parece que só os Estados Unidos ele consome 1,7 planeta, alguma coisa assim. Bom, gente, mas isso aí... Vão checar as notícias, estou falando de orelha. Agora, tem essa questão da ansiedade, e outra coisa que a gente conversou também, que me preocupa muito, a gente vem de um passado onde o transporte não era de tanta qualidade. E daí a gente sempre tinha aquele medo dos produtos danificados. Eu acho super justo a preocupação dos produtos, né? Principalmente compras online, esse negócio da pandemia, todo mundo comprando online, chegarem em perfeitas condições. Mas o nível de desperdício de embalagem é uma coisa assustadora. Concordo. Toda vez que eu vejo as embalagens chegando em casa, e meia culpa, porque eu também compro, eu vejo árvores, não estou brincando, eu fico mal porque eu vejo árvores. E tem uma empresa que eu comecei a comprar no mercado online, eu não fazia isso, acredita, eu não fazia isso há pouco tempo atrás, e eu falei, gente, ela me manda em 7 caixas o que cabe em 1,5, sabe aquela coisa? Porque ela coloca cada produto numa caixa enorme. A gente, né, assim, eu falei, aonde está a lógica disso? Porque o papel é barato, então não faz mal, né? Mas se o papel é barato, o volume, né?
metro cúbico ocupa espaço, é custo de logística. Eu não estou entendendo. Esse cara está jogando dinheiro no ralo. Alguém pode contar para o presidente da empresa? É uma super empresa de varejo, entendeu? Então, assim, tem todo um desperdício que está acontecendo em termos de embalagem. Que, por um lado, antes da pandemia, as pessoas falavam, vamos voltar a comprar a granel, e hoje estamos jogando caixas e caixas e caixas de papelão todos os dias. Eu não sei nem quem mora em edifício, quem mora em prédio, como é que as recepções estão dando conta de receber tanto produto, sinceramente. Quem não tem salão de festa deve estar ferrado. Total. Eu assino embaixo, assim, mas eu estava escrevendo um texto ontem sobre isso. O consumo e o descarte. Eles são irmãos gêmeos, né? Eles são irmãos gêmeos. Porque se eu não descarto, eu não consumo. Se eu compro algo que vai durar o resto da vida, ai, que lindo! O consumo vai odiar. Imagina que são pessoas, né? Serzinhos. Se eu adquirir alguma coisa do tipo, nossa, chegou para ficar 80 anos na minha vida, que é o caso, por exemplo, sei lá, de algumas peças de roupa, que passam de geração para geração, né? Não vai ter descarte. Logo o consumo vai olhar e falar, ah, como assim? E eu? E eu? Você não vai olhar mais para mim? Como é que eu vou fazer? Então, um se nutre do outro. E essas empresas, eu tenho uma explicação para isso. E ela, culturalmente, está muito no nosso DNA, porque lá atrás, quem usava muita roupa é rico, quem não usa roupa é pobre. Tá? Então, a gente vê nas vestimentas, até hoje, vou trazer um código. Homem, quando você vê um homem que ele está de terno, terno não é costume, terno são 3 peças de roupa, é calça, blazer, colete. Isso é um terno. Aí, camisa, gravata. Se esse mesmo homem colocar uma rotuadura, um sapato, qual a leitura que você faz desse homem? Ah, é um homem simples? Ele tem um trabalho simples? Ele trabalha na rua, por exemplo? De forma alguma. É de doutor para cima. Né? Agora, se você olha um homem que está de chinelo, bermuda e camiseta, você vai falar, bom, nem trabalha, vagabundo. É leitura social. É leitura social. Então, assim, tem menos. E se esse homem ainda não tiver nem de camiseta, tiver de bermuda e chinelo, vagabundo ao extremo. Né? Leitura social. Amém que as empresas de tecnologia estão mudando um pouco esse paradigma, né? Pois é. Graças a Deus já acontece. O que eu quero trazer, Cris, é que não é nem questão do que as empresas. É a primeira sensação que vem dentro da gente, tá? Impressionante, isso tá no nosso DNA. Porque lá atrás sempre foi assim. Então, a gente ouviu isso de famílias, a gente assistiu filmes. Então, até conseguir desconfigurar, eu acho que isso, sabe? Arrancar mesmo. São as famosas imagens mentais. Quebrar todas essas imagens, né, Cris? Porque eu acho que está num processo intrínseco familiar, né, do tipo de, enfim, e da colônia também, né, nós somos um país que foi colonizado, então isso está muito nas nossas raízes. O que eu quero chegar com isso? Roupa é embalagem, então quanto mais eu tenho embalagem, mais maquiagem, mais adereços, eu sou uma pessoa importante. Logo, uma empresa que te manda um produtozinho numa embalagem desse tamanho, me lembra aquelas festas surpresas, né? Que a gente dava uma embalagem grandona. Eu lembro quando criança. Aí você falava, nossa, ganhei um presentão. Aí você vai, um negocinho desse tamanho. Mas o que está por trás disso? Olha só como eu sou poderosa.
Eu não sou qualquer empresa que vai só embalar e te entregar. Olha só como você é importante, né? Como você é importante, também. Isso também, eu acho que varia muito da forma com que as pessoas percebem, porque algumas pessoas devem perceber valor nisso. Algumas pessoas, talvez uma empresa desse tamanho, que, pelo amor de Deus, de burra não pode ter nada, né? Ela pode ter tido algumas reclamações de colocar um negócio aqui junto com esse aqui, e então não compro mais de você, e resolveram ir para o extremo, eu não sei, algum motivo deve ter. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa voltar a ter bom senso, gente. Exato. Porque não é possível uma coisa dessa, um tamanho desperdício de volume transportado, de material, né? Vamos ver qual que é o bom senso, vamos fazer uma pesquisa para entender qual que é o bom senso, né? Vamos conversar com essa pessoa que reclamou que para ela seria bom. Vamos parar de resolver as coisas de uma maneira fácil. Uma das coisas que eu conversei com o Júnior, né, na questão da saúde, na primeira conversa que eu tive nessa linha, que é a gente toma remédio porque é fácil, a gente toma suplemento porque é fácil, a gente tem milhões de pessoas tomando o Advil, né, analgésicos, que depois fica com Alzheimer, e não sabe porque, sabe, simplesmente reprimiu o sintoma, não foi ver a causa. E esse sintoma, uma vez, mostra uma causa muito ruim. Então, talvez a gente precisasse retroceder um pouco. Essa questão da consciência exige um tempo, não é tomar lá da cá. Sim. Eu preciso estar disposta. Mas é uma disposição que vai ter um benefício no médio e longo prazo, né? A gente precisa começar a pensar no longo prazo. Não adianta ficar querendo coisas no futuro e fazendo hoje as coisas completamente de forma equivocadas. Exatamente. E aí que eu acho que entra a coerência, que é um botão que eu fico batendo muito. Então, não dá para viver uma vida incoerente. Então, quando a gente se conhece, né? Quando qualquer pessoa passa a se conhecer e a pessoa sabe que ela gosta de A, não dá para ela consumir absolutamente qualquer coisa que vá contra esse A. Né? E vai ter que encontrar um equilíbrio. Então, uma coisa que eu acho que o consumidor, que nós como consumidores precisamos entender, e eu me coloco nisso, porque eu faço esforço nisso, é cobrar dessas empresas. Então, é uma empresa que me mandou com várias embalagens, eu vou parar 5 minutos do meu dia e vou mandar um e-mail para essa empresa. Eu vou reclamar. Eu vou falar sobre isso. Né? É antes de eu comprar o produto, é perder um tempo, não pesquisando só se o produto é bonito, é a origem do produto, matéria-prima, conversar com quem faz, ir atrás, tipo, investigar um pouco mais. Não simplesmente bater o dedo e pronto, comprei, já tá tudo ali. Hoje é até mais fácil, você não precisa nem digitar o número do seu cartão. O próprio computador já faz para você, ou o celular, você só bate o dedo, ou é um o olho. Perigo, né? Já... Que é um perigo também para o consumo. Sabe? Eu até pensei em soltar em rede social para pedir um movimento para as pessoas solicitarem isso, né? Para essa empresa especificamente, que é uma empresa grande de varejo, né? Mas eu acho que vale a pena. Eu sempre, como consumidora, eu sempre estou falando isso. Eu sempre coloco ou nas mídias ou entro em contato com a empresa. E vou ser bem sincera, Liz, de uns 5 anos para cá, eu parei de comprar, assim, de muitas marcas. Eu acho que talvez eu não mantive nenhuma marca que eu comprava. Eu mudei completo. E aí a pergunta, né, que vale $1 milhão, é as pessoas quererem a lista das marcas que eu compro. Porque sempre vem perguntar, Carol, aonde que eu encontro tal produto assim, que seja uma marca legal, que tenha qualidade, que tenha isso, que tenha tudo. E assim, tudo não tem, né?
tudo não tem, que tem um preço. Hoje mesmo eu recebi um comentário no meu Instagram falando sobre isso. Desde que o preço seja acessível. Falei, mas o valor do produto, se ele não é acessível, não faz parte do ser sustentável. Porque a sustentabilidade também passa pela sustentabilidade financeira. Sem dúvida. Agora, o que a gente tem que entender é que um produto que tem um valor correto não vai ser um produto muito baratinho. Porque o muito baratinho, que é um valor que não é valor, né? Porque algo valioso é o quê? É algo que tenha valor. E valor a quem? A quem fez. Então, alguém que foi bem remunerado. Não é alguém, né? Esses, porque é uma cadeia de pessoas bem remuneradas, com uma matéria-prima que também tem uma durabilidade para que ela tenha um ciclo de vida maior, qualquer peça, isso eu estou falando, para que não vire um lixo logo mais. Né? Mesmo que eu não queira mais essa peça de roupa, então eu vou doar e ela vai continuar o ciclo de vida dela, ela não vai parar num aterro sanitário. Né? Porque a maioria das peças hoje em dia, na composição tem poliéster, e poliéster é igual a plástico. Né? E as pessoas sequer sabem o que é poliéster. Então, nós somos responsáveis. Né? Eu sou responsável, a partir do momento que eu estou vestindo essa blusa, eu sou responsável. Qual é o destino que eu vou dar para ela? Então, eu acho que ter essa consciência começa pequenininho, sabe, Cris? De estar coerente. Eu fiz um movimento nesses últimos anos até maior, porque eu me deparei com, se eu vou falar disso, eu tenho que estar coerente. E não é nem porque alguém vai chegar e vai meter o dedo na minha cara e vai falar, você não é coerente com o que você fala. É para mim. É para energia. Porque se a gente não é coerente, a nossa vida não flui. E a gente vai ganhando essa coerência também, porque você mesmo está dizendo, 100% não é. Não dá para ser, às vezes. Eu conheço pessoas que tentaram fazer consumo zero, né? Lá atrás, meus idos de frequentar uma paz, né? Tinha uma galera que tentava fazer realmente consumo zero resíduo, desculpa, zero resíduo. E não é viável hoje, né? Infelizmente. Agora, para finalizar, Carol, eu queria que você contasse um pouco o que é a história da coloração nessa questão da imagem, né? Porque isso também faz parte do autoconhecimento e isso também ajuda a gente a tomar decisões de consumo de vestuário. O que você conta um pouquinho? Eu acho que não é um tema muito óbvio, pouca gente entende disso. Sim, a coloração bom, nós temos cores, as nossas cores pessoais, né? Você vê que no meu discurso eu pego muita coisa emprestada, né? De pessoas que são as minhas eternas inspirações. Então, nós temos o nosso jardim interno, né? Que vem para fora como as nossas cores. Então, cor do nosso cabelo, a cor da pele, olho, pelos, manchas, tudo isso tem uma cor, né? Assim, a mesma coisa quando a gente olha para um jardim de plantas, você vê as plantas, os verdes, eles combinam entre si, que combinam com o colorido das flores. A mesma coisa acontece com a gente. Só que há cores que combinam com... Então, vamos chamar assim, eu tenho esse meu jardim, né, de cor. Tem cor que, se eu coloco próxima ao meu jardim, ele harmoniza. E tem cor que grita. Então, é a mesma coisa, você está no meio da mata, e tem todos aqueles coloridos na mata, e de repente você chega com uma cor que não está presente ali. O que vai acontecer? Ponto de foco, né? Ou vai causar uma estranheza. A mesma coisa acontece quando a gente usa uma cor que não está de acordo com o nosso jardim. Então, há cores que nos valorizam, que são essas cores que harmonizam, e há cores que nos desfavorecem. E nos desfavorecem como? Externamente, com olheira, cara de cansada, cara de brava,
estão sempre muito ligadas às nossas expressões, né? Então começam a aparecer manchas, rugas de expressões, tudo aquilo que na maquiagem a gente tenta esconder. Agora, além disso, da parte da aparência, é uma questão interna, né? Porque as cores, elas também estão muito ligadas às nossas emoções. Então, e tem uma parte que é meio que para todo mundo, né? De um consciente coletivo, mas tem algumas particularidades. Então, assim, tem o vermelho, que significa para todo mundo, mas tem o vermelho, que significa para a Cris. Então, é como a Cris se relaciona com o vermelho. Não só no jardim externo, mas no jardim interno. O vermelho, por exemplo, eu acho que é uma cor que as pessoas sentiram de usar por causa dessa questão do fazer, sabe? Do aterrar, tem uma necessidade de fazer, de mudar, né? De fazer algo novo. E o vermelho, ele vem como uma terra mais pura, uma coisa a ser moldada, né? Mas é engraçado isso, né? Então, por exemplo, eu descobri que eu não tenho quase nada de vermelho. Não é a minha cor do dia a dia. Eu tenho sapato vermelho, batom vermelho. Não é uma cor definitivamente que tem muito a ver com a minha cartela de cores. Mas nesse momento, assim, amarelo também não é uma cor que tem muito a ver com a minha cartela de cores. Mas, eventualmente, você tem uma pecinha, né? Para aquele momento que você pega e fala, não, acho que eu estou precisando de um vermelhinho hoje, estou precisando de um amarelinho. A gente pode ter essas cores que, eventualmente, remetem a uma necessidade, a uma emoção. Por exemplo, o verde, que está muito ligado à saúde, né? A natureza. Eu sou ruim dessas cores primárias, sabia, Carol? Eu percebi que o meu negócio não é cor primária, mas eu acho que às vezes são necessárias, né? Como é que a gente faz isso? Coloração versus... No curso de coloração, ou na consultoria, quando eu dou a consultoria de coloração, é exatamente isso. Primeiro é detectar quais são essas cores que são pessoais, né? E depois ok, eu descobri que na minha cartela não tem vermelho, mas eu gosto do vermelho. Então, como é que eu faço para usar? E tem isso que você falou, eu não tenho amarelo, mas às vezes eu sinto necessidade de ter um recurso. Então, tem como fazer isso em acessórios, né? Eu particularmente indico mais acessórios. Eu não vejo muita vantagem a gente ter, sei lá, uma blusa de uma certa cor, sendo que eu não vou usar e não me favorece. Mas você tem um acessório que você possa colocar, ou na própria maquiagem, né? Porque maquiagem que também não está de acordo com as nossas cores, a gente pode ver isso na base, né? Quando vai comprar base. As mulheres têm mais facilidade de entender isso do que os homens, porque quando a gente vai comprar base, corretivo, a gente tem um teste de pele, né? Porque senão fica mais amarelo, ou fica, enfim, dá um destaque de pele e fica estranho, né? Então, mas a mesma coisa acontece com todas as outras cores. Então, a cor, ela vem, assim, para ajudar muito, e o que eu percebi das cores na pandemia é que elas foram muito amigas. Porque pela cor eu consegui fazer processos de me acalmar, sabe? De trazer uma tranquilidade, de entender o tempo das coisas. Então, você falou do vermelho. No começo da pandemia eu tive muita dificuldade de usar vermelho, porque o vermelho, ele traz essa urgência, né? Ele tem esse calor, essa excitação do vamos, 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 vamos. E no começo da pandemia, tipo, o que eu mais precisava era do tipo, calma, fica, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Se eu colocasse o vermelho, eu ia explodir muito mais do que eu explodi, né? Então, ótimo, né? Eu já separei os meus vermelhos e falei, fiquem aí, fiquem quarentenados aí, a gente se vê um dia. Porque tons de vermelho, salmão, ficam bem pessoas de pele clara como você, né? Eles ficam super bem bonitos. Você sabe que na minha cartela de cor não tem. Eu não tenho vermelho. Acredite se quiser, eu não tenho vermelho, eu não tenho terrosos, eu não tenho marrom. E aí um segredo, que não é mais segredo, porque eu já revelei isso,
um dos maiores desafios da minha vida é o quê? Aterrar. Olha que interessante. Mas né? você tem um biotipo que é mais ar, né? Você é longilínea, alta, Total. magra. Veja Legal. como as coisas estão completamente interligadas, né? Então, mas falando só para finalizar, assim, uma coisa que você falou, né, das cores, de trazer até essa questão, né, do afeto, né? Então, cores que acalmam, cores que acolhem. As roupas também têm isso, né? Então, isso tudo foram coisas que foram surgindo muito nesse período da pandemia, né, que eu fui testando em mim. Então, roupas de afeto. Então, são aquelas roupas que foram de alguém ou foram dadas por alguém, aonde a gente não tem mais essas pessoas, mas a gente pode pegar a roupa e abraçar. E isso não significa ficar pegado, não é apego, é só uma nutrição. Então, abraça, sente no coração, conecta, veste se for necessário para você sentir que a pessoa te abraçou, se vestiu e deixa aí, ou permanece na leveza. Então, a roupa ela pode ajudar a curar muito. Tem roupas que são amuletos de poder, então são aquelas roupas que a gente coloca para se sentir empoderadas mesmo, poderosas para enfrentar tais situações. Tem roupas que vão nos ajudar a nos acalmar, a ir para a cama, conseguir ter uma boa noite de sono. Então, não só a cor, mas a modelagem, o como é aquela roupa, quem te deu, qual é a história. As roupas, elas contam muitas histórias, né? E, então, assim, é um universo que eu realmente sou muito apaixonada, assim, eu converso, parece meio louca, mas eu converso com as minhas roupas, converso com as roupas de outras pessoas, porque de verdade, eu acredito que, claro, que é só lavar, né, e a gente vai tirando essas memórias, mas tudo que a gente está vivendo, aquela roupa, ela está absorvendo também aquela informação. Com certeza, tem roupas que eu falo para as pessoas, que eu falo para os meus clientes, lembra aquela época da sua vida que você não quer mais trazer? Queima todas as roupas que você usava naquela época. Eu falo mesmo. Maravilhoso. Manda embora, porque as memórias voltam com as roupas também. Voltam. E isso é interessante, né? Você falou, eu me arrepiei, eu lembrei de uma passagem, que uma vez numa viagem com os meus pais, eu estava numa cidade muito, muito antiga, e eu vi uma banca vendendo algumas blusas, e tinha um blusão de lã muito pesado de um homem, uma blusa, nada demais. E eu olhei para essa blusa, eu me conectei absurdamente com essa blusa, e eu brinquei, eu falei, essa blusa foi de um vozinho que passou 2 guerras mundiais com ela. Ela vai embora comigo porque eu não passei nenhuma. Eu quero essa experiência de tudo isso que foi vivido. Menina! Gente, vocês não sabem, mas a Carol, ela sempre foi um serzinho, pensou meio diferente. Vou contar aqui, tá, Carol, uma coisinha. Ela me contou que quando ela era pequenininha, ela enterrava o leitão do Natal da família, porque ela já achava um absurdo, né, fazer aquilo com o pobre do leitãozinho. Ela era criança que, né, quando viam, ela estava enterrando e fazendo reza, e chorando, esperneando. Então, a Carol, ela é diferente mesmo. E vocês vão poder ver isso, Carol. Eu termino aqui te agradecendo super esse papo, delícia. E convido vocês a seguir a Carol. A Carol tem um dos Instagrams mais gostosos, porque além das mensagens lindas que ela fala, que ela passa, ela escreve muitíssimo bem. Obrigada. É sempre muito gostoso estar acompanhando o perfil da Carol. Vou colocar na descrição do vídeo, tá? Tem alguma última palavra para o ano para as pessoas consumirem consciente, de forma consciente? Agora você me pegou de surpresa. Se conheçam, se conectem. Essa é a palavra do ano, eu acho que é isso. Não consumam por consumir, por falta do que fazer ou porque vocês podem. Se consumam, né? Se autoconsumam, né? Antes de consumir. Isso serve para mim também. Uma coisa que eu comecei a fazer o ano passado cada coisa que eu gostaria de comprar, que eu não precisava, eu lembrava que eu podia estar doando para comprar o alimento para alguém que precisava. Isso me ajudou muito a me motivar. É quase como se eu fizesse uma transferência de conta.
para cá ou para cá, entendeu? Isso me ajudou muito. Quem sabe ajuda vocês também, porque muita gente vai precisar esse ano também. Legal. Um beijo grande, obrigado por terem ficado com a gente. Até. Obrigada, Cris.